Eu quero ler dois textos bíblicos, para não ser muito extenso com os irmãos. O primeiro está na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, 2 e 4, e o segundo texto está em Hebreus 7 e 25. 1 Timóteo 2 e 4, e depois Hebreus capítulo 7, verso 25. O texto de 1 Timóteo diz: quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O segundo texto diz: portanto, pode salvar perfeitamente todos os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Amém? Um Deus que quer e um Deus que pode. Quer salvar e pode salvar. Às vezes nós queremos, mas não podemos. Mas Deus quer e Deus pode. Se eu ler com você o Salmo, ou o livro de Lucas, primeiramente, o capítulo de número 12, o verso 20, quando Jesus apresenta uma parábola, no verso de número 13, ele disse: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância daquilo que possui. E no verso 20 ele conclui a parábola dizendo: mas Deus disse, nécio, esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, e para quem será? Eu quero falar esta noite sobre a salvação de Deus. O texto já disse que Deus quer salvar, quer que todos, entenda, o prazer de Deus é que todos os homens sejam salvos. Quer que todos os homens se salvem e venham, encontrem, conheçam a verdade. Agora, voltando para o outro texto, verso 25 do 7. Portanto, pode salvar. De que forma? Perfeitamente. Quantos? Todos. Diz que lá ele quer salvar todos, e aqui ele pode salvar todos. Todos os que por ele quem? Existe um meio ali. Todos os que por ele se chegam a Deus. Voltamos para o verso 5 do capítulo 2. Há um só Deus e um só mediador entre o Deus e os homens. Quem é o personagem? Jesus Cristo, o homem. Olhe para o verso 6 deste capítulo 2. O qual se deu a si mesmo por preço de redenção. Entende o que o texto está dizendo? Paulo apresenta a vontade de Deus em salvar e apresenta o Salvador, que se oferece como o preço da salvação. Portanto, pode salvar perfeitamente todos os que por ele, Jesus, se chegam a Deus.
e vai viver, agora ele vai viver para sempre, pronto para interceder por eles. Olha o valor desse sacrifício. Se ele apenas morresse, a obra ficaria inacabada. A obra não seria consumada 100%. Ele precisaria morrer. Mas se apenas morresse, olha o que é que Paulo vai dizer à igreja de Corinto, no capítulo 15, o verso 14. Se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e vã também a nossa fé. A fé num Deus que está morto não tem valor nenhum. A fé num Deus que permanece morto não tem valor nenhum. Agora este Deus, ele já morreu como preço, mas já ressuscitou para justificar o homem. Se eu levar você para o verso 25, do capítulo 4 de Romanos, diz o texto, o qual por nossos pecados foi entregue. Olha a sua responsabilidade e a minha responsabilidade. Nós fizemos ele morrer. Ele foi entregue por minha causa. Agora cai sobre mim a responsabilidade. Deus vai exigir de mim, olha, o que é que o texto diz? O qual por minha causa foi entregue. Deus entregou Cristo para que eu pudesse ser salvo. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nos justificar. Sabe quando eu leio aquele texto de Romanos, capítulo de número 8, muito conhecido nosso, o verso 32, e Paulo vai começar assim, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Ele vai para o verso 33 e faz uma pergunta: quem vai se levantar para acusar aqueles que Deus já justificou? Já pensou, irmão? Quem vai se levantar para acusar quem Deus já justificou? Olha para o verso 34, e ele faz outra pergunta: quem vai condenar? Primeiro ele pergunta quem vai acusar, e depois ele pergunta quem vai condenar. Coma deste pão com alegria, beba este vinho com alegria, porque as razões são imensas. Quem? Paulo perguntou. Vai levantar a voz para acusar quem Deus já justificou. E quem os condenará? Pois se é Cristo que morreu e antes ressuscitou dentre os mortos, o qual se encontra à direita de Deus e intercede a favor dos homens. Já parou para pensar nisso aqui? Lá no céu está o juiz, e de lado do juiz está o advogado. Aqui estão os réus, os pecadores. Agora deixa eu levar você para Romanos 3,
23 e 23. E Paulo começa dizendo assim, vamos para o verso 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Vamos para o Salmo 14, 2. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia alguém que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, e juntos se fizeram inúteis. Não há um que faça o bem, não há um só sequer. Ele vai para o verso 23 e diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Voltando para Isaías capítulo 59 e 2, Isaías vai, mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Quer que todos os homens se salvem. Portanto, pode salvar perfeitamente. Você está seguro daquilo que você crê? A salvação de Deus pode salvar com perfeição. Quantos? Todos. Os que em Cristo se voltam para Deus. Você vai lembrar do texto do capítulo 14, 6 de João? E Jesus responde para os discípulos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Agora voltando para Romanos aqui, ele diz que todos pecaram e ficaram destituídos, separados de Deus. Agora, se nós formos para o verso 25, olha que interessante. O qual Deus propôs para propiciação, porque a palavra propiciação quer dizer tornar algo favorável. O qual Deus, para propiciação pela fé no seu sangue, no sangue de Jesus, escute bem, para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pelo perdão dos pecados que dantes foram cometidos sobre a paciência de Deus. Sabe o que ele está dizendo? Ele levou os escritores lá para a lei, para o passado. Ele disse, cada animal que morria, cada sacrifício que era feito, não tirava pecado, não perdoava pecado, cobria pecado. Até o tempo em que a paciência de Deus suportou, até que cumprisse o propósito eterno de Deus na pessoa bendita de Jesus Cristo, da qual você esta noite é um bem-aventurado em fazer parte aqui, vai comer do pão, vai tomar do vinho e vai dizer, eu faço parte deste homem, desta mulher, desta igreja, que recebi Jesus como meu Salvador. Qual Deus propôs para propiciação pela fé no sangue de Jesus, para demonstrar a sua justiça, não é a sua, é a dele, a sua justiça, pelo perdão dos pecados que dantes foram cometidos sobre a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele, Deus, que é justo, seja justificador daqueles que têm fé em Cristo Jesus. Quando o pecador miserável aqui reconhece, confessa, aceita, recebe Deus, o justo juiz,
o justifica. Daí eu volto a dizer para você o que Paulo fez aquela pergunta para Romanos: quem vai se levantar? Quem vai questionar? Quem vai acusar? Quem Deus em Cristo já justificou? É Deus que justifica, no sacrifício de Cristo Jesus. Vamos ver. Terminando o livro de Apocalipse, Deus mostra para João uma cena tremendamente linda. O verso de número 17 do capítulo 22. Um coro, um cântico no céu. E o Espírito e a igreja. Que dupla. Que dupla perfeita. O Espírito e a igreja dizem: vem. E quem ouve, diga: venha. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. O verso 14. Bem-aventurado. Sabe o que quer dizer? Muito feliz. Ser muito feliz não é ter dinheiro. Ser muito feliz não é ter fama. Ser muito feliz é acreditar no sacrifício de Cristo. Bem-aventurado aqueles que lavaram. O verbo não está no passado e nem no futuro, está no presente. Sabe por quê? Porque todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestiduras. Olhe bem, no sangue do Cordeiro. Esse sangue ainda lava pecado, esse sangue ainda lava pecado, esse sangue ainda lava pecado, este sangue ainda lava pecado, este sangue ainda lava pecado. Ele está aqui esta noite, este sangue verte aqui esta noite, pelo poder da palavra, pelo poder da palavra. E se tiver alguém aqui com culpa, com a consciência culpada, o sangue de Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo vai lavar os teus e os meus pecados. Olhe bem o texto. Que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Agora escute aqui, irmão. Ninguém vai chegar no céu porque é bom. Ninguém vai chegar no céu porque deu dízimo. Ninguém vai chegar no céu porque deu esmola. Ninguém vai para o céu porque carrega a Bíblia. O homem só pode chegar no céu se o sangue do Cordeiro lavou os seus pecados. Se eu levar você para o capítulo de número 7 de Apocalipse, verso 9, 14 e 15. Deus mostrou para João: depois dessas coisas olhei, eis aqui uma multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos, cuidado, palma nas suas mãos. Chega um ser para João, um ancião, e pergunta: João, tu sabe de onde é que eles vêm? João diz: eu não sei, mas tu sabe. Então o ser diz: estes são os que vieram de grande tribulação.
E como é que estão aqui? Porque eles lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E por isso estarão diante do trono e vão servir a Deus de dia e de noite, de dia e de noite. Comece a servir a Deus agora, irmão. Não perca tempo. Se você já está lavado, se a tua mente está lavada com o sangue do Cordeiro, o teu trabalho é servir a Deus. Este grupo aqui, como é que eles chegaram no céu? No meio do sofrimento. Grande tribulação. Como é que eles conseguiram? Como é que eles conseguiram? Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Você lembra da oração sacerdotal de Jesus no capítulo 17, verso 20? Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra vão acreditar em mim. Quantos acreditaram em Jesus aqui? Quantos? Você tem um advogado paguinho no céu, é só chamar por ele, é só invocar o nome dele, não precisa marcar hora, não precisa falar com secretária, você fala diretamente com ele, lá a internet não cai, lá o sinal não cai, você pode invocar agora, você pode invocar de madrugada, você pode invocar de manhã, ele sempre irá responder. Como é que eles chegaram no meio de grande tribulação? Eu rogo por eles, não rogo somente por estes, mas por aqueles também que vão aceitar o meu nome. Aí eu levo você para Atos 2:39. Pedro disse para os irmãos lá em Jerusalém: porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos, a todos os que estão longe e a tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. Dá para dar glória a Deus? Dá para dar glória a Deus? Dá para dar glória a Deus, irmão? Dá para dar glória a Deus ou não dá? Deixa o sangue lavar você. Se eu levar você para mim concluir a minha mensagem, Hebreus 9, verso 11, o escritor vai dizer: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros. Quem era o homem escolhido por Deus para entrar no Santo dos Santos uma vez por ano? Se aquele homem, por mais santo que ele fosse, ele entrasse naquele lugar lá por ordem divina, sem uma oferta de sangue, ele morria. Sabe o que Deus está dizendo? Para entrar no céu, só existe um meio: o sangue de Jesus. Deixa a bondade de lado, deixa a justiça humana do lado e aceita o sacrifício de Cristo. Você será justificado, perdoado, santificado, redimido e transformado. E agora você tem acesso a Deus através de Cristo Jesus e o seu sacrifício. Um outro grupo no céu. E olha como é que eles chegaram lá. Está no capítulo 5, versículo de número 9. E cantavam. Céu é lugar de alegria, né? Um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque morrestes e com o teu sangue compraste para Deus homem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdote, e eles herdarão ou reinarão sobre a terra. Voltamos para Hebreus para me concluir a minha mensagem, 9:14. 9:11, mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, nem por sangue de bodes e bezerros. Não esqueça que o sacerdote, que o sumo sacerdote
precisava levar uma oferta de sangue para não morrer. Primeiro ele oferecia por ele e pela casa dele, e depois ele oferecia pelo povo. Aí o escritor diz assim, olha, mas este, havendo oferecido o único sacrifício pelos pecados. Quanto sacrifício? Um só. O sacerdote é o sumo sacerdote todo ano, de ano em ano, uma data que Deus já havia determinado, todo ano, mas este sumo sacerdote aqui, bastou um só sacrifício. E ele vai dizer no verso 12, nem por sangue de bodes e bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo oferecido uma eterna redenção. Não menospreze este sacrifício. Não brinque com um preço tão caro e com uma vida tão gloriosa como foi a vida de Cristo. Não faça da igreja ou do evangelho um passatempo. Fixe as raízes espirituais profundamente para que você possa chegar lá como esses chegaram aqui. Ainda que seja diante da tribulação ou de uma grande tribulação, não importa, o advogado está esperando a tua fala, ele está lá pronto para interceder por você, ele está lá pronto para estender a sua mão de misericórdia, o seu favor e a sua graça, e se precisar, o sangue dele ainda é falível para destruir o pecado e purificar a tua alma. Você quer ver? Apocalipse 1:3. João diz assim, ó, aquele que nos ama e no seu sangue lavou os nossos pecados. Esse sangue pode lavar pecado. João, a epístola vai dizer no verso 1 e 7, se andarmos na luz, como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Oh, sangue poderoso. Agora deixa para mim concluir, deixa eu levar você para Hebreus 10, verso 4. Porque é impossível que o sangue de bodes e de touros tire pecado. Tudo aquilo ali era uma figura, era uma ilustração para ensinar o povo. Tudo aquilo ali tinha um valor para que se cumprisse o verdadeiro sacrifício do Filho. Ele diz, é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecado. Vamos para o verso 11. Assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que não podem tirar pecado. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Agora eu levo você para o verso 19. Sabe o que ele diz? Tendo, pois, irmãos, ousadia, para entrar, aonde? No santuário. Onde é que é o santuário? Em Jerusalém? Mas eu não tenho condição de ir a Jerusalém. A passagem aérea é muito cara. Não, é no céu. E quais são os requisitos? Tendo, pois, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Se você não tem uma boa roupa, não tem problema. Se você não tem um sapato novo, isso não interessa. Se você não tem um relógio caro, também não tem valor. Se você não tem muito dinheiro, não tem muita instrução, isso não importa. Agora, se você está lavado no sangue de Cristo, você pode gritar ali da rua, você pode gritar deste lugar, você pode invocar o nome dele, quer seja debaixo da terra, quer seja voando no espaço, não importa onde seja, você gritou, ele responde, porque você está lavado, santificado, purificado no sangue de Cristo. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo
e vivo caminho. Novo e vivo. Não é mais o caminho da lei, não é o caminho das obras, agora é o caminho do sacrifício. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, isto é, pelo véu, pela sua carne, tendo um grande sacerdote junto de Deus. Aí ele vai dizer no verso 22, chegamos, é para chegar, pode chegar sem medo, chegamos com um verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E eu vou concluir, para me terminar. Ele vai para o verso 28 e diz assim, quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Ele está chamando a atenção dos irmãos que ele escreveu a carta. Ele vai para o verso 29 e diz assim, de quanto maior castigo, cuidem vocês ser julgado merecedor. Aqueles que pisaram o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do testamento com que foram santificados, e vocês fizeram agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, diz o Senhor. E outra vez, Deus julgará o seu povo. E ele conclui dizendo no versículo 31, coisa horrível é cair na mão do Deus vivo. Você ficou em silêncio, né? Coisa horrível é cair na mão do Deus vivo. Caiamos na mão de Deus como pecadores arrependidos. Caiamos aos pés de Cristo, clamando por misericórdia. Caiamos aos pés de Jesus, pedindo perdão pelas maldades do nosso coração, para não cairmos na mão de um Deus vivo, porque coisa horrenda é. Qual seria a nossa desculpa diante de Deus? Para justificar as nossas negligências espirituais. Se eu citar para você, para mim concluir agora, o capítulo 2 e o verso de número 13 de Tiago. O juízo será sem misericórdia. Sobre quem não usou de misericórdia. E diz que a misericórdia triunfará no julgamento. Reflita, porque daqui a pouco nós vamos comer do pão. Não coma para condenação, coma para viver. Não beba para condenar, beba para festejar a conquista do Calvário por você. No céu, você não entra porque tem uma carteira e é membro de uma igreja. No céu você só entra se as tuas vestes foram lavadas e embranqueadas no sangue do Cordeiro. E deixa eu citar o último texto para me enterrar. O capítulo 12 de Apocalipse, verso 10, verso 11 e verso 12. João viu no céu, porque já, o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual os acusava de dia e de noite, diante do nosso Deus. Mas eles venceram, pelo sangue
do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, não amaram as suas vidas, mas se entregaram. Aí ele vai concluir no verso 12: pelo que vocês se alegrem aos céus e vocês que nele habitam. Ai da terra, porque o diabo desceu a vós e já tem grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Mas olha, você não precisa ficar com medo, porque lá no céu você tem um amigo, lá no céu você tem um advogado, lá no céu tem alguém pronto para ouvir a tua voz e responder a tua oração. Clama-me e responder-te-ei, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Não precisamos dizer mais nada, né? E eu vou terminar com Romanos 8:1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que receberam o sacrifício, que confessaram este nome e que estão santos e santificados pelo poder da sua morte. Posso orar, companheiro? Por favor, fique de pé. Mas Deus disse: homem, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, e para quem será? Pense nisso, vai meditando nesta mensagem, e vocês encontrarão, disse Jesus, descanso para as vossas almas. Ele tem descanso, ele tem confiança. Feche seus olhos e ore comigo. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, o teu Filho amado, o perfeito sacrifício, o Cordeiro de Deus, aqui estou, o maior pecador de todos, o mais necessitado da graça e do perdão. Derrama o teu sangue sobre a minha vida, derrama o teu sangue sobre a minha mente, derrama o teu sangue sobre as minhas vestes espirituais. Visita os teus filhos, visita as tuas filhas, visita as famílias, visita aos obreiros, visita-nos de uma forma especial, através deste sacrifício, através da perfeição da tua morte, da tua ressurreição. Ó, nos permita esta noite comer de forma digna o pão, tomar de forma digna o vinho, não para condenar, mas para festejarmos a nossa vitória. Eu oro e agradeço em nome de Jesus.